Vamos mergulhar um pouquinho no mundo de Clarice Lispector para entender o porquê que ela é uma autora tão importante na nossa literatura brasileira. Aqui eu tenho um livro de contos, da Clarice Lispector, e eu vou apresentar a vocês a narrativa do conto A Imitação da Rosa. Vamos entender o tema desse conto, e as epifanias e tudo que a gente tem direito na literatura de Clarice Lispector. Enfim, aqui a gente tem uma personagem feminina, é comum na literatura da autora personagens femininas. Então aqui a gente tem uma personagem feminina, protagonista, que estava afastada da sua casa, do seu lar, por motivos de saúde. O conto deixa bem claro isso, que possivelmente pode ser até motivos de saúde mental. Mas ela retorna. Prestem atenção no título do conto, A Imitação da Rosa. Tem uma importância muito grande, esse título para o conto, E no final a gente vai entender o porquê que a autora escolheu esse conto. Mas vamos lá, a narrativa inicia da seguinte forma. Antes que Armando voltasse do trabalho, a casa deveria estar arrumada e ela própria já no vestido marrom, para que pudesse atender o marido, enquanto ele se vestia. E então saíram com calma, de braço dado, como antigamente. Há quanto tempo não faziam isso? Aqui a gente tem Laura, é a protagonista, ela tá voltando, para casa. E tem algumas cenas, ela passeando com o marido, no ônibus, ou seja, a gente tem aqui a normalidade da vida de um casal, Nessa época era muito comum que as mulheres vivessem mais em função do marido, da casa e tudo mais. E o que é que acontece? A narrativa ela tem um movimento muito cíclico, Ela vai, ela volta para o mesmo ponto, ela vai de novo, segue um andamento, depois volta outra vez. E é para mostrar como a personagem se sente por dentro. Ela acabou de voltar, ela está tentando se encontrar de novo nesse lugar e ela vai percebendo que as coisas não mudaram muito por ali. É como se ela nunca tivesse saído dali, ela vai tentando se encaixar novamente naquele espaço. E aí a gente tem uma esposa que faz as coisas, as atividades do lar, Então é aquela coisa de passar a roupa do marido, pontualidade, ir a jantares, tudo isso em uma busca por uma perfeição de sempre estar pronta para fazer tudo que está programado para uma esposa fazer, certo? E aí ela fala, nossa, que bom, voltei para a minha vida, que bom estar me sentindo tão cansada novamente de tanto passar roupa. E é aquela coisa de se sentir útil naquele cotidiano e de retomar aquela normalidade. No entanto, algo aí vai ser rompido, Como todo conto de Clarice Lispector, existe ali um momento em que a personagem ela tem uma epifania, que é justamente uma revelação, e ela desperta, para a realidade e percebe que algo ali não está tão bem. Então, quando isso acontece? Acontece quando ela se depara com as rosas. Por isso que o conto se chama A Imitação da Rosa e por isso que este nome, esse título do conto é tão importante. A grande virada de chave nesse conto é quando ela se depara com as rosas. E essas rosas são perfeitas, Tá ali na sala de casa, ela tá ali naquele momento sozinha, observando o formato das rosas, as cores, e ela fica vislumbrada como essas rosas são perfeitas. Em primeiro momento ela tenta se livrar das rosas, dar essas rosas a uma amiga, porque são tão perfeitas que é como se ela quisesse se livrar daquilo ali. Mas depois ela pensa, mas por que eu vou dar algo que é tão perfeito? Por que não ficar com essas rosas? São minhas, Então aí, qual a grande sacada aqui? É que Clarice não está falando só de rosas. Aqui a gente tem uma personagem que se depara com essas rosas e que talvez ela esteja se reconhecendo também por meio dessas rosas. Por quê? Nesse conto, que é um pouco longo, aqui eu estou resumindo para vocês, existe uma busca da protagonista por perfeição, Ela precisa se enquadrar nesse molde, ela precisa ser a esposa perfeita, ela precisa ser sempre pontual, ela tem que socializar com amigos que às vezes ela nem gosta tanto, que são amigos ali do casal, dela e do esposo. Ela tem que estar pronta, ela tem que estar sempre arrumada, ela tem que estar sorrindo, ela tem que demonstrar que está bem. Então, existe uma busca, uma fixação pela perfeição. E quando ela percebe que essas rosas são perfeitas, mas sem precisar de nenhum esforço, elas simplesmente são perfeitas. Enquanto ela luta tanto para se encaixar nesse mundo, aquelas rosas simplesmente são o que são. Então, aí é a grande virada de chave. A personagem entra no momento de epifania
e reconhece o próprio incômodo, né, de estar em um lugar no qual ela precisa estar sempre se moldando, né, ou sempre buscando a perfeição para pertencer de fato àquele local e ter um reconhecimento merecido, né? E aqui no conto, na verdade, ele finaliza mostrando que ela continua ocupando aquele espaço, mas ela não é mais a mesma, ela nunca mais volta a ser a mesma depois que ela olha essas rosas e que ela tem esse momento de epifania. Então tem uma parte que eu acho muito bonita que ela fala assim, deixa eu encontrar a página. Ela estava sentada com seu vestidinho de casa. Ele sabia que ela fizera o possível para não se tornar luminosa e inalcançável. É muito bonito esse trecho, porque ela fez de tudo para não se tornar inalcançável, para não se tornar tão luminosa, ela fez de tudo para ser a mulher que se enquadra no perfil desejado pela sociedade. Ela fez o que ela podia, mas ela não conseguiu. E quando o esposo chega em casa e vê ela naquela postura, sentada, com aquele vestidinho de casa, ele percebe que alguma coisa pode ter mudado nela. E, de fato, algo mudou. Mesmo que ela continue ocupando os mesmos espaços, fazendo aqueles mesmos papéis, ela não é mais a mesma pessoa. Esta é, na verdade, a grande epifania, né, a grande revelação do conto A Imitação da Rosa, de Clarice Lispector.